Fala, nação concurseira do Exatas pra Gabaritar. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Para quem não me conhece, o meu nome é Sormani Barreto. Eu sou criador do método Sormani e vocês estão no Exatas pra Gabaritar. O Exatas pra Gabaritar vai mostrar a vocês que matemática, raciocínio lógico e estatística são disciplinas que a gente vai conseguir destruí-las com requintes de crueldade. Galera, foram muitas mensagens, foram vários os pedidos para que a gente trabalhasse com a banca FGV, tá? A gente vai quebrar a banca FGV. A gente vai chamar a FGV de FGVzinha. E o tópico que a gente vai começar a trabalhar hoje é um tópico super importante, tá? Que é a parte envolvendo frações. Muita gente tem dificuldade nos probleminhas envolvendo frações. A gente vai ver que com o método Sormani eu vou mostrar que você consegue resolver qualquer tipo de questão, tá? A gente vai conhecer o método dos retângulos, a gente vai conhecer o método do resto e a gente vai conhecer o método de adote um valor e faça um concurseiro ser feliz, faça um concurseiro mudar de vida, tá? Então, você que está acostumado a pegar os probleminhas de frações e resolver botando muita letra e resolver aquilo ali em 10, 15 linhas, aqui você vai ver que o processo será diferente, tá? E além do tópico de frações, a gente vai pegar alguns problemas que sempre recaem em uma equação do primeiro grau. E para que você não fique montando equações do primeiro grau, eu vou ensinar um método do tio Sormani que eu batizei de método da marcha a ré. Galera, a sua visão, a partir de hoje, vai mudar. Vamos lá, galera de Manaus. Vamos lá, galera do meu Brasil. Apertem os cintos, que vai ser show. Tá aí, galerinha. Método Sormani na área exatas pra gabaritar. Vamos trabalhar aí a parte de fração, tá? Vamos fazer questões utilizando o método que eu chamo de método dos retângulos, tá? Que a gente vai desenhar, você vai ver que o desenho é super importante, tá? E vamos conhecer o método do resto, essa dica maravilhosa do tio Sormani. Então vamos lá, vamos começar aí pegando a primeira questão, uma questão 2022 para o cargo de escrivão, questão da banca FGV. Geraldo resolveu se desfazer de sua coleção de miniaturas. Assim, ele deu 2/5 das suas miniaturas para seu irmão Gerson e das que sobraram, ele deu 1/3 para seu irmão Gilson. E as 48 restantes deu para sua irmã Glória. O número de miniaturas que Gilson recebeu foi... Galera, de olho na tela. Tá aqui. Eu tenho aí um retângulozinho, onde eu dividi esse retângulo em 5 partes iguais. Claro, gente, a ideia de fração é a parte dividida pelo todo. E óbvio, eu pego esse todo e divido em partes iguais. Primeira coisa que aconteceu foi o seguinte, ó. Geraldo, ele deu 2/5 para seu irmão Gerson. Então ele tá pegando aqui, ó, 2 partes das 5 e tá dando para seu irmão Gerson. Foi isso que ele fez, tá? Ele tem aí algo dividido em 5 partes, tá pegando 2 partes e tá dando para seu irmão Gerson. E aí ele diz, ó,
Das que sobraram, foram essas que sobraram, tá? Das que sobraram, ele deu 1/3 para seu irmão Gilson. Perceba, gente, que sobraram exatamente 3 partes. E dessas 3, ele está dando uma delas para seu irmão Gilson. Então, ó, ele está dando isso aqui, ó, uma para seu irmão Gilson. E aí ele diz, ó, e as 48 restantes, ó, o que é que restou aqui, gente? Isso aqui, ó. E as 48 restantes deu para sua irmã Glória. O número de miniaturas que Gilson recebeu foi... Vamos lá. Gente, se as 48 restantes foi para sua irmã Glória, ó, e aqui eu tenho 2 pedaços, se os 2 pedaços vale 48, é porque aqui vale 24 e aqui 24. Fração dá a ideia de eu pegar o todo e repartir em partes iguais. Só que ele quer de Gilson. Galera, Gilson recebeu quanto? Ó, Gilson é essa parte azul. Cada partezinha dessa vale 24, ó. Então, Gilson recebeu 24. Então, ó, 24 aí, letra correta, letra D, de delícia. Gente, perceba como o método dos retângulos, ele é importante, tá? A gente vai treinar e você nunca mais em sua vida vai ter dificuldade nessa parte de frações. Vamos lá. Questão de número 2. Eu vou mostrar 2 maneiras. A primeira maneira é pelo método dos retângulos e a segunda maneira que a gente vai aprender é o método do resto. Vamos lá. Ó, o piso do pátio da escola será pintado com tinta antiderrapante. Na quinta-feira, os operários realizaram a 4ª parte do trabalho. Então vamos lá, ó. Eu tenho aqui um retângulozinho. Ele foi dividido aqui, ó, em 4 partes iguais. E aí o que ele disse, ó, na quinta-feira os operários realizaram a 4ª parte do trabalho. Gente, a 4ª parte é 1/4. A terça parte é 1/3. Beleza? A sexta parte é 1/6. Então, ó, na quinta-feira, os operários realizaram a 4ª parte. Ou seja, de 4 partes, ele realizou uma. Isso na quinta-feira. Isso na quinta-feira. Beleza. Depois ele diz o seguinte, ó. E na sexta-feira, pintaram a terça parte do restante. Perceba que sobraram exatamente 3 partes. E aí eles vão, na sexta-feira, pintar a terça parte do resto. Ou seja, das 3 partes aqui, ó, ele está pegando uma. Isso aqui foi na sexta. E aí ele diz, ó, a fração do trabalho que ficou para a semana seguinte, gente, foi o que sobrou. Ó, o que sobrou aqui foram quem? 2 partes de um total de 4. Se eu simplificar isso aqui por 2, ó, isso aqui vai dar quanto? Meio. Meio aí, letra A. Sobrou metade, né, gente? Metade é meio. Então, sobrou 2 partes, né? Sobraram das 4. Gente, perceba que esse método dos retângulos, ele ajuda. O que é que o Solman vai mostrar agora? Uma dica que eu percebi que sempre vai dar certo, ó. Veja. Quando você pega essas questões que o cara diz, ó, gastou 1/3, aí depois 2/3 do resto, aí depois 4/5 do resto, sempre vai falando a palavra resto. Cara, se você for fazer esse tipo de questão pelo método tradicional e arcaico, você quer passar no concurso, tá? Você não está aprendendo matemática para a vida, é para passar.
Você está aprendendo matemática para pensar no salário, na estabilidade e no empréstimo consignado. O que é que você vai fazer? Ó, eu chamo isso aqui de método dos restos. É só você pegar o resto de cada e multiplicar. Por exemplo, ó, na quinta, os caras realizaram a quarta parte. Ó. A quarta parte é 1/4. Pô, se eu realizo 1/4, ou seja, uma parte de 4, sobra quanto? 3/4. Das 4 partes, ó, eu fiz uma, sobram 3/4. Você pega o resto. E aí ele diz, ó, e na sexta-feira pintaram a terça parte do restante. Só se preocupe com isso aí, ó, com a fração. Pintaram a terça parte. Pô, se das 3 eu pintei uma, sobraram quantas? 2 em 3. Agora é só multiplicar. Gente, essas questões que dentro do problema diz, fez isso, depois 1/3 do resto, depois 4/3 do resto, depois esse tipo de questão você vai fazer desse jeito, tá? Então vamos lá, ó. Se eu cortar aqui, vai sobrar exatamente 2/4, ó. 2/4 simplificando por 2, isso aqui dá quanto, ó? 1/2. Gente, é só multiplicar os restos. Beleza? Vamos treinar? Vamos pegar aqui a questão número 3. Vou fazer das duas maneiras, certo? Vamos lá, botar assim, ó. Primeira maneira, segunda maneira. Vamos lá. Marlene comeu inicialmente 1/4 da barra de chocolate que comprou. Vamos botar a barra? Eita, olha a barrinha aqui. Então vamos lá. Ó, veja. Marlene comeu inicialmente 1/4 da barra de chocolate. Ó, veja. Tá comendo o que, gente? 1/4. Ou seja, ó. Eu tô pegando aqui uma parte, ó, dessas 4. Então, ó, ela inicialmente comeu 1/4 da barra de chocolate que comprou. Depois comeu 1/3 do que tinha sobrado, ó. E sobraram exatamente 3. Só que ela vai comer o quê? 1/3 do que tinha sobrado, ó. 1/3. Então ela tá pegando um aqui, ó, dessas 3. E aí diz, ó, qual a fração da barra de chocolate que Marlene ainda tem para comer? Ó, ainda tem para comer aqui o que, gente? 2 partes de 4, né? Se você simplificar por 2, dá quanto? 1/2. Letra A. Perceba como é bom você resolver questões da sua banca, tá? É importante isso. VUNESP também é uma banca que gosta desse tipo de questão. Professor, essa é a maneira, né? Desenhando os retângulozinhos. É. E qual seria a outra? Pelo método resto. Vamos lá, ó. Ela comeu inicialmente 1/4. Quem come 1/4, eu estou comendo uma de 4, vai sobrar 3/4. Depois comeu 1/3 do que tinha sobrado. Não se preocupe com a sobra, ó. Se comeu 1/3, sobrou quanto? 2/3. É só multiplicar. Ó, vou cortar aqui. Vai sobrar 2/4, que simplificando por 2, dá 1/2. Galera, olhem para mim. Esse tipo de questão que vai falando, comeu 1/3, depois 1/5 do resto, depois 3/7 do resto. É só você pegar o resto de cada fração e multiplicar. O resultado vai dar exatamente o que sobrou. Ele disse que comeu primeiro 1/4. Se comeu 1/4, sobrou 3/4. Olha, das 4 eu comi uma. Sobraram 3 em 4. Depois comeu 1/3 do que tinha sobrado. 1/3, ó. Das 3, ele comeu uma. Então sobraram quantas?
2 de 3. Multipliquei, deu 1 meio. Tá vendo? Ou faz pelo método dos retângulos, ou faz pelo método do resto. Beleza pura? Gente, você podia fazer adotando um valor, tá? Mas aí eu vou mostrar. Olha, é melhor fazer esse tipo de questão e adotar valor quando cair nesse estilo. Mas, gente, depois que você assistir essa aula, você vai pegar qualquer tipo de questão de fração e vai resolver. Beleza pura? Vamos lá. Gente, questão número 4. Vamos lá. Ó, Joana deu 1/4 das cartas que possuía para Ângela. Das cartas que sobraram, ela deu 1/3 para Roberto. Ó, questãozinha 2021. E aí ele diz: finalmente, das cartas restantes, ela deu metade para Júlia. Em relação à quantidade inicial, assinale a opção que indica a quantidade de cartas em porcentagem que sobrou para Joana. Vamos fazer aqui das duas maneiras. Botar assim, ó. Primeira maneira, segunda maneira. Vamos fazer primeiro desenhando. Vamos lá. Ó, Joana deu 1/4 das cartas que possuía para Ângela. Vou pegar aqui um chocolatezinho. Vou pegar esse chocolate e vou dividir em 4 partes. E aí, Joana deu 1/4 para Ângela. Ou seja, ó, Joana está dando uma das 4 para a minha amiga Ângela. Então, ó, a minha amiga Ângela ficou com uma das 4. E aí diz, ó, das que sobraram, 1/3 para Roberto. Gente, e que bom que sobraram exatamente 3. E aí ele tá pegando o quê? Uma dessas 3, né? Que foi da que sobrou. Uma dessas 3 para o meu amigo Roberto. Beleza. Finalmente, das cartas restantes, ó, das cartas restantes, deu metade para a Júlia. Gente, deu metade, é porque ele tá pegando uma dessas duas, né? Deu para minha amiga, o que, gente? Júlia. E aí ele diz, veja, em relação à quantidade inicial, assinale a opção que indica a quantidade de cartas em porcentagem que sobrou para a Joana. Gente, o que sobrou para a Joana foi isso aqui, né? Sobrou o quê? Uma parte de 4. Só que ele quer isso aí em porcentagem. Gente, quando eu tenho um determinado número e quero passar para porcentagem, é só multiplicar por 100%. Então você vai pegar isso aqui, ó, e vai multiplicar por 100%. Gente, lembre, 1/4 é dividir por 4. Ou seja, 100 dividido por 4, 100%, ó, isso vai dar quem, gente? 25%. 25%, ó, letra C de coração. Tá vendo, galera? Tá vendo? Vamos chamar a banca FGV de FGVzinha. Gente, são várias questões restantes. São várias questões recentes. Olha, várias questões restantes. Porque agora a gente vai mostrar aí o método do resto. Tá aí, gente. Tá vendo como é interessante desenhar os retângulozinhos? Tio, e quem seria a segunda maneira? Vamos lá. Quem seria aí, ó, a segunda maneira? Beleza? Gente, tudo tranquilo, né? Tá vendo que show? Beleza. Vamos lá. Quem seria a segunda maneira? Veja, vamos lá. Perceba que a questão tá falando sempre do resto, do resto. Então vamos lá. Joana deu 1/4. Se eu dei uma das 4, sobraram 3/4. Beleza. Eu tinha 4, ó. Dei uma das 4, sobraram 3/4. Depois deu 1/3 para Roberto. Se deu uma das 3, sobraram quantas? 2 das 3. Depois das restantes,
Deu a metade para a Júlia. Quem dá a metade fica com a outra metade. E agora é só multiplicar, ó. Eita, que lindo, ó. 3 vai embora com 3. Gente, quando a gente multiplica frações, a gente pode cortar o que é igual em cima e embaixo. Beleza? Se liga no bizu. Posso cortar aqui quem, amores? O 2 com o 2. Sobrou quanto exatamente? 1/4. Olha aí, gente. Sobrou 1/4. E 1/4 a gente já viu que isso aqui é quanto? 25. Galera, diga se não é show. É show ou não é, papai? É show. Vamos quebrar a banca FGVzinha. E vamos ver questões de diversos tópicos. Questões de porcentagem, a dica mel, que eu vou dar uma dica que eu criei na lua de mel. Resolver regra de 3 sem peste de setinha. Fica ligado aí no conteúdo. Dá o like, indica pra galera. Vamos embora. Gente, vamos ver aí a questão de número 5. Gente, vamos ver agora aqui, tá? E eu peço que vocês tenham cuidado com esse tipo de questão. Vamos lá. José recebeu uma herança em dinheiro. Desse valor, a quinta parte foi utilizada para o pagamento de advogado e de impostos. E a terça parte do restante foi utilizada para o pagamento de dívidas. A fração do total que restou foi: vou fazer de duas maneiras. Pelo método dos retângulos, só que agora você vai ter que tomar um cuidadozinho, e vou fazer pelo método do resto. Vamos lá. Atenção agora aqui, tá? José recebeu uma herança em dinheiro. Desse valor, a quinta parte foi utilizada para o pagamento do advogado e de impostos. Vamos lá, gente, ó. Eu tenho aqui um retângulozinho. Ó, eu tenho aqui um retângulozinho. Tá aqui, ó, o retângulo, tá? E aí o que foi que fez? A quinta parte, ou seja, 1/5, né? Uma parte das 5 foi utilizada para o pagamento de advogado e de impostos. Ó, eu tenho aqui 5 partes, ó. E são iguais, tá? Beleza? Aqui tá na mão. Então, ó, dessas 5 partes, o que é que aconteceu? A quinta parte, ou seja, ó, 1/5, foi utilizada para pagamento de quê? Isso aqui. Advogados e impostos. E aí ele diz, ó. E a terça parte do restante, perceba que nos outros casos, quando falava a terça parte do restante, sobrava exatamente 3. E aqui, galera, estão sobrando 4. Eita, professor, e agora? Como é que tá sobrando 4 e eu vou pegar uma das 3, a terça parte? Gente, aí você utiliza a técnica dos retângulos, só que vai ter que fazer uma alteração. Como a gente tá cortando o quê? Na vertical, agora você vai cortar na horizontal, ó. Não é a terça parte, vamos pegar e cortar assim, ó. Para pegar 3 pedaços, ó. Tá vendo? Fiz esse corte, ó. 1, 2, 3. Tá vendo? Então, ó, perceba, esse tipo de questão agora muda um pouquinho. É porque quando o cara falou a terça parte restante, nos outros problemas que a gente resolvia, sobrava exatamente 3. Quando o cara dizia 1/4 do restante, sobrava exatamente 4. E você viu que não sobrou. E aí o que é que eu faço? Como eu já cortei na vertical, eu vou cortar agora na horizontal. Cortei 3. É como se eu tivesse isso aqui, né, ó. Cortei assim, ó. Pra ficar exatamente 1, 2, 3. Só que eu vou pegar o quê? 1/3 do restante. Então eu vou pegar isso aqui, né? Uma fatia. Então você vai pegar isso aqui, ó. Vou pintar aqui com outra cor aqui, gente, ó. Você vai pegar isso aqui, ó. Uma. É, ó. Que é isso aqui, né? Uma das 3. Beleza. E aí ele diz, ó. Veja.
Qual a fração do total que restou? Fração é a parte dividida pelo todo. Vamos ver, sobraram quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sobraram 8, de um total de quantos? 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 8 de 15. 8 de 15, ó. Letra D. Tá vendo? Que massa, gente. Professor, mas eu posso fazer pelo método do resto? Vamos lá. Veja. Ele pegou primeiro 1/5, ou seja, 1 de 5. Então sobram quanto? 4 de 5. Depois a terça parte do restante. Ó, eu tô pegando uma das 3. Sobram quantas? 2 em 3. É só multiplicar. Olha a dica do tio. 4 vezes 2, 8. 5 vezes 3, 15. Olha aí, gente. Eita, matemática bonita. Só que você não chama de matemática, não. Você chama assim, ó. Boa temática. Né? Porque quando você chama de má, né? É uma coisa ruim, não. Chama de boa. Boa temática. Aqui, meu filho, nós vamos aprender raciocínio lógico, estatística, de um jeito que nunca você viu na sua vida. Aqui tudo é feito com muito amor. Com muito amor. Com muito amor, galera. Você que tá aí do outro lado, a gente passa isso aí pra vocês. A gente transmite isso aí. Beleza pura? Tá vendo, galera? Show de bola. Vamos lá. 8 sobre 15. Vamos ver aí a questão de número 6. Vamos fazer aqui essa de uma maneirinha. Vamos lá. João recebeu seu salário e fez 3 gastos sucessivos. Primeiro gastou a terça parte, ó. Primeiro gastou a terça parte. Depois gastou a quarta parte do resto. E em seguida gastou 2/5 do restante. E aí ele diz: qual é a quantia que restou? Eita Jesus! Aí a galera pega, chama de X. Meu amigo, é confusão para fazer esse tipo de questão. Não tá falando do resto do resto? Aplica a dica do tio rápida. Ó, veja. Primeiro o cara gastou 1/3. Ou seja, das 3 gastou 1. Sobraram quantas? 2. 2/3. Depois gastou 1/4 do resto. Se preocupe com 1/4. Se eu gastei 1 das 4, sobraram quantas? 3/4. Depois, 2/5 do resto. Das 5 gastaram 2, sobram quantas? 3 de 5. E multiplica. Eita, que negócio bonito, professor. É, galera. Agora você vai multiplicar. Vamos lá. Vou cortar um 3 com um 3. Vou fazer assim, ó. 2 vezes 3. 6. Aqui. 4 vezes 5. 20. Eita, professor, não tem 6 sobre 20. Gente, dá para simplificar em cima e embaixo pelo mesmo cara. Isso aqui vai ficar quanto? 3 décimos. 3 décimos aí, ó. Letra E. Chupa, FGVzinha. Vamos pisar na cabeça da serpente. FGV. Os problemas dos meus alunos acabaram. Elabore qualquer questão de fração que eles vão detonar. Beleza? É muita emoção. Vamos ver aí, ó. A 7. Ó. Lucas recebeu certa quantia por um serviço emprestado. Ele utilizou 1/4 dessa quantia para pagar algumas contas, colocou 20% do restante, ó. Gente, 20% é 20 por 100. Porcentagem significa dividir por 100. Então, 20%, 20 por 100. Vamos pegar aqui, cortar os zeros, ó.
ficou 2 sobre 10, isso dá para simplificar por 2. Isso dá quanto? 1/5. 20% é 1/5. Então veja, ó, Lucas recebeu certa quantia por um serviço prestado. Ele utilizou 1/4 dessa quantia para pagar algumas contas. Então, ó, 1/4 para pagar algumas contas. Colocou 20% do restante na poupança. 20% é 1/5. E ficou ainda com 500 e quanto? E 70. A quantia recebida por Lucas está entre... Galera, vamos lá. Eu vou fazer primeiro pelo método do resto. Depois eu vou fazer pelo desenho. E aí, tio Sormani vai dar uma dica a mais, que é o seguinte. Professor, se ele fornecer o resto e esse resto for um valor e eu quero achar o total que eu tenho no início, então eu vou dar uma dica para você encontrar o total, que é o que ele está pedindo, e ele sempre vai estar falando do resto, e vai fornecer o resto sendo um valor numérico. Vamos lá. O que é que a gente vai fazer? Ó, primeiro, Lucas recebeu certa quantia por um serviço prestado. Ele utilizou 1/4. Gente, se ele utilizou 1/4, sobrou 3/4. Tá? Se eu utilizei uma das 4, sobrou 3/4. E colocou 20% do restante. Gente, 20% é 1/5. Ou seja, 1/5 do restante. Ele está pegando uma das 5, então sobram quantas? 4 das 5. Sobrando 570. Lembra que quando eu multiplico cada resto das frações, isso vai dar o resto final? Ou seja, três quintos. Esses 3/5 é exatamente o quê? Os 570. Você pode pensar assim, ó. Você pode pensar assim, ó. Dividir aqui em 5 partes, tá? Ou seja, 3/5, ó. 3 das 5, isso aqui é exatamente 570. Gente, veja. Se é 570 aqui, ó, as 3 partes, é porque cada uma vale quanto? É só você pegar 570, ó, e dividir por 3. Tranquilo? Se você pegar aqui, ó, 570 e dividir por 3, aqui dá 1, 3 dá 2, 27, ó. Dá quanto? 190. Então isso aí vai dar, ó, 190. É porque aqui, ó, 190, 190, 190, como é tudo igual, ó, 190, 190. Tranquilo? Só que ele quer o quê? O total, então são 5 partes aí de 190. Você já podia pegar aqui, ó, 190 vezes 5, que dá 0. 5 vezes 9, 45, vai a 4. 5 vezes 1, 5 e 4, 9. Dá 950, ó. 950 aí é um valor, o quê? 950. Tá entre 930 e 960, sim. Letra E. Tá vendo, gente? Então, galera, o que foi que eu fiz apenas? Peguei os restos. Quando eu multipliquei os restos, olha, esse resto aqui é exatamente 570. Ou seja, eu tenho algo dividido em 5 partes iguais e 3 partes dessa aí, ó, 3 partes dessa é 570. Então é porque uma parte é 570 dividido por 3, é 190. Como todos são 5, 5 vezes 190 dá o que ele tinha no início. Ou então você poderia fazer assim, galera, ó. Veja. Para encontrar aqui, ó, o total, ó. Você pode encontrar o total assim, é uma dica, tá? Sempre que você tem o resto em valores e o resto em frações, você vai pegar isso aqui, ó. O que sobrou foi 570. Eu vou multiplicar, ó, por essa fração, que é o resto, invertida. Então aqui, ó,
inverta 3 quintos, vai ficar 5 terços. E, gente, ó, 570 simplificando por 3, sobra 190, né? E 190 vezes 5 vai ficar quanto? Exatamente 950. Acabou. Tá vendo, gente? Então veja, ó, se você quer o total e tem o resto em valores numéricos e o resto em fração, se você quiser o total, qual é a dica do tio? Pegue o que restou em valores numéricos e multiplique por essa fração invertida. Isso vai lhe dar o total. Ou então você pode fazer aqui, como eu mostrei no desenhozinho. Mas, professor, e se fosse fazendo o desenho desde o início? Vamos lá. A segunda maneira. Veja. Primeiro ele utilizou 1/4. Vamos lá, ó. 1/4. Você tem algo aqui dividido aqui em 4 partes, ó. Algo dividido aqui em 4 partes iguais. E aí ele utilizou 1/4. Então 1/4 é isso aqui, ó. Uma das 4. Beleza. E aí ele diz agora, gente, ó. E depois 20% do resto. 20%, né? 1/5. Só que eu só tenho 3 partes aqui, né? E aí o que é que eu vou fazer? O que foi que eu mostrei a vocês? Você já dividiu assim. Vou dividir agora assim, ó. Como eu quero pegar 1/5, vamos dividir isso aqui em 5 partes, ó. Veja, ó. Ó, vamos dividir isso aqui em 5. 1, 2, 3, 4, 5. Tá em 5. Beleza. Só que dessas 5 aí, você tá pegando uma. Então eu tô pegando uma só. É como se eu tivesse isso, gente, ó. Foi dividido em 5, né, ó. Tá mal desenhado. Em 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu tô pegando uma. Então eu tô pegando essa aqui, ó. Uma. Beleza. E aí ele diz, ó. E o resto aí é 570, ó. Sobraram quantas partes aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Essas 12 partes aqui, ó, que sobraram, é exatamente 570. As 12 partes é 570. Você podia, só o valor de uma parte, era pegar 570 e dividir por 12. Só que eu quero o todo, né? O todo tem quantas? O todo, olha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. O todo são 20. 20 partes é X. Claro que são 20, né, gente? Porque eu tenho 4 assim e 5 assim. 4 vezes 5, 20. É só fazer agora uma regra de 3, ó. Vai ficar 12x igual a 20 vezes 570, ó. Quem é x? 20 vezes 570 dividido por 12. Gente, se você multiplicar aí 20 vezes 570 e dividir por 12, você vai chegar exatamente em 950. O que a gente achou. Então, galera, perceba. Eu tinha dividido primeiro em 4 fatias, peguei uma das 4, ó, sobraram 3. É por isso que quando ele diz 20% do resto, né, que é 1/5, aí, galera, como tem 3 partes, eu vou fazer cortes para que eu obtenha 5, porque é 1/5, né, para que eu obtenha 5 pedaços. Peguei só um pedaçozinho, e foi esse aqui, ó. Você viu que sobrou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi o que sobrou. Essas 12 partes é 570. Só que no total são 20 partes, isso é X. É só fazer o cruz credo. Galera, então tá aí várias questões sobre essa parte aí de frações. Joia? Vamos lá? Gente, vou mostrar agora a vocês o método
borboleta. Olha a borboletazinha aí, ó. Olha a borboletazinha, as anteninhas, olha as borboletazinhas. O método da borboleta. Professor, para que serve esse métodozinho da borboleta? Para você somar e subtrair frações sem precisar tirar o MMC. Gente, e essas frações, elas têm denominadores diferentes. É por isso que quando você soma frações com denominadores diferentes, você tem que tirar o MMC. Aqui eu vou ensinar sem tirar esse MMC. Porque para somar frações ou subtrair frações com denominadores diferentes, você tem que tirar o MMC. Aqui a gente vai aprender sem. Então vamos lá, se ligue. Ó, essa questão 8, uma questãozinha 2022. Ela diz o seguinte: os alunos de uma turma estavam se preparando para um concurso. Constatou-se que a terça parte do total de alunos torce pelo Manaus Futebol Clube. Então, ó, pelo Manaus Futebol Clube é 1/3 do total. Beleza. E aí depois, ó, a quarta parte do total, não tem nada a ver mais com o resto, tá vendo? A quarta parte do total torce pelo Nacional. Então, Nacional, 1/4. Então, 1/3 torce pelo Manaus e 1/4 pelo Nacional. E aí ele diz, ó, e os 35 alunos restantes torcem por outros clubes ou não são ligados para o futebol, tá? Então, eu sobro aqui, ó, os 35 alunos. E aí ele diz, ó, o número de alunos que torcem pelo Manaus... Gente, eu vou mostrar aqui 2 raciocínios, tá? E um raciocínio, ele é super importante para a parte de razão e proporção, para as questõezinhas da banca FGV, enquanto a galera tá botando um monte de peste de letra. Letra é coisa do bicho ruim. Aqui a gente é de Deus, né? Então a gente foge disso. Então vamos lá. Ó, eu vou somar aqui 1/3 do total mais 1/4. Porque se eu somar essas duas frações, eu já vou saber quanto eu tenho aqui de fração juntando Manaus ou Nacional. E o que restar da fração, ó, vão ser os 35 alunos. Então vamos lá. Se eu somar aqui 1/3 mais 1/4, ó, como é que eu somo frações com denominadores diferentes? Não precisa tirar o MMC. Você vai multiplicar primeiro assim, ó, os denominadores embaixo. 3 vezes 4, 12. Vou botar aqui 12. Agora vou multiplicar cruzado, ó. 4 vezes 1, 4. Multiplica cruzado. 3 vezes 1, 3. 4 mais 3 dá quanto? 7. Por que eu vou somar? Porque aqui é mais. Professor, se fosse menos, faria 4 menos 3. Se fosse menos. Como é mais, 4 mais 3, 7. Então, gente, quanto é 4/3 aí, ó? 4/3 não, 1/3 mais 1/4. Dá 7/12. Ou seja, sobrou quanto? Se das 7, ó, se das 7, das 12, eu usei 7, sobram quanto? 5/12. É só subtrair, né, gente? 12 menos 7. Então, das 12 partes, juntando Manaus e Nacional, já pegaram 7/12. Sobra quanto? 5/12. Esse 5 aqui de 12 é exatamente quem, gente? Os 35. Ou seja, 5 partes, ó, 5 partes aqui é exatamente quem, gente? Os 35. 5 partes é exatamente os 35. Aí você pode pensar, pô, se 5 partes é 35, é porque uma parte é quem? 35 por 5.
vale 7. Ah, professor, então quem é o total? Pô, o total vai ser quem, gente? O total não são 12? Então vai ser 12 vezes 7, que vai dar quanto? 84, tá? 84. 84 é o todo, é o total de alunos. É o total de alunos. Só que, galera, ele quer Manaus Futebol Clube, ó. Manaus é 1/3. 1/3 de 84. Gente, 1/3 é dividir por 3. Se você pegar aqui, ó, 84 e dividir por 3, que dá 2 vezes 3, 6, dá 2 baixo 4. Aqui dá 8, ó. Eu vou chegar em quanto, amores? Em 28, ó. 28, letra D. Gente, perceba, eu só fiz somar quanto? 1/3 mais 1/4. 1/3 mais 1/4 deu 7/12. Se das 12 eu usei 7, sobram 5 das 12. Essas 5 partes é exatamente o que sobrou, os 35. Se 5 partes, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Se 5 partes aqui é 35, é porque cada parte vale 7. Só que o todo são 12 partes. 12 vezes 7, isso vai dar quanto? 84. Beleza? Tranquilidade, galera. Gente, essa é uma maneira de você fazer a questão. Tio, qual seria a outra maneira? Você poderia pensar assim, ó. Vou apagar aqui. Você poderia pensar assim, ó. Veja. Vamos lá. Ó. Manaus é 1/3. E Nacional é 1/4. Aí você faz assim, ó. O denominador aqui é 3. O denominador aqui é 4. Você multiplique em cima e embaixo essa fração 1/3 pelo denominador dessa, ó, por 4. E essa fração aqui, 1/4, você multiplica pelo denominador dessa, que é 3. Em cima e embaixo. Porque se você multiplicar em cima, tem que multiplicar embaixo. Aqui vai ficar quanto? 4 e aqui 12, ó. E aqui vai ficar quem? 3 e aqui 12. Ou seja, ó, deixei os dois com o mesmo todo, 12 partes, né? Manaus é 4 em 12 e Nacional é 3 em 12. Se você somar aqui, vai dar quanto? Vai dar 7 em 12, ó. Tá vendo, ó? Vai dar 7 em 12. Você pode fazer assim, beleza? Pega a fração, multiplica pelo denominador da outra, em cima e embaixo. O denominador aqui é 4, multipliquei em cima e embaixo por 4. Pega 1/4 e multiplica pelo denominador da outra, em cima e embaixo, por 3. Ficou o quê? Manaus, 4 em 12, Nacional, 3 em 12. Se eu somar 4 em 12 com 3 em 12, 7 partes em 12. Se 7 partes em 12 é juntando os dois, vai sobrar, ó, 5 em 12. Beleza pura, gente. Só alegria. Gente, e você poderia achar o total assim, ó. Como eu ensinei, ó. Pega o resto da fração, inverte, então vai ficar 12 sobre 5. E multiplica aqui, ó, pelo resto numérico, que é quanto? 35. Se eu simplificar aqui, 35 por 5 sobra 7, ó. 12 vezes 7. Tá vendo? Gente, o que eu quero mostrar aqui são várias maneiras para que você enxergue frações de um jeito diferente. Beleza? Vamos para 9. Questão 9, ó. Se a soma das frações 1/4 mais 2/5 é igual a n sobre 100, quanto é n? Vamos somar aqui, ó. 1/4 mais 2/5.
eu estou somando frações com denominadores diferentes. Não preciso tirar o MMC, ó. Multiplica assim. 4 vezes 5, 20. Agora cruzado, ó. 5 vezes 1, 5. 4 vezes 2, 8. Não é para somar? A gente soma. 5 mais 8, 13. Então, ó, essa soma aqui deu 13 sobre 20. Isso aí tem que ser igual a quem? N sobre 100. Galera, você tem aí uma igualdade entre duas razões, entre duas divisões. Lembre, quando você tem uma igualdade entre duas razões, é só fazer o quê? Cruz credo. Cruz credo. Você vai multiplicar cruzado, ó. Cruz credo. Vai ficar quem? 20 vezes N igual a quem? 13 vezes 100. Quem é o N? Quem está multiplicando vai para baixo dividindo. 13 vezes 100 dividido por 20. Gente, você pode cortar aqui, ó. 100 por 20, aqui, ó, sobra 5. Então vai ficar aqui 13 vezes 5. 65. 65, o quê? Lady B. Lady B. Lady B. Lady B. Lady B. Na, 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 na. Lady B. Letra B, fio. Tio, se aqui no lugar de mais fosse menos, no lugar de fazer 5 mais 8, 5 menos 8. Aqui, o método Sorman funciona. Vamos ver outra? Você não vai encontrar uma aula tão completa igual a essa, nunca. Vamos lá. Ó, 1/6, questão da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, 2012. Considere a soma 1/6 mais 1/3, 1/6 mais 3/8 mais 7/10 é igual a A sobre B. Sendo os números naturais A e B primos entre si. Gente, quando ele te der uma fração e falar que os caras são primos entre si, ele quer dizer que você tem que pegar a fração que for gerada e simplificar ela ao máximo. Por exemplo, ó, 2 e 6. O 2 e o 6, eles não são primos entre si, porque essa fração ainda dá para simplificar, ó. Agora, se você simplificar aqui por 2 em cima e embaixo, vai ficar 1/3. Ah, pessoal, mais um não é primo, não. Eu sei, mas eu tô falando primos entre si. Primos entre si é porque esses dois caras aqui não dá mais para simplificar eles. Então eles são primos entre si. A gente diz que o maior divisor comum entre eles vale 1. Ah, professor, eu não estudei ainda MDC não. Beleza, então pense assim. Quando falar que os números são primos entre si, os caras da fração são primos entre si, o A e o B, isso quer dizer que essa fração você tem que simplificar ao máximo para ficar uma fração irredutível, tá? Então vamos lá. Vamos fazer isso aí que ele tá mandando, ó. Ele tá mandando você pegar quem? 1/6, somar com quanto? Com 3/8, somar isso com quanto? Com 7/10. E essa soma vai ser A sobre B. Ele quer o valor de A mais B. Tio, dá para aplicar o método aí da borboleta? Pode. Só que você vai pegar as frações duas em duas. Ó, vou pegar essas duas aqui. Vou somar aqui no cantinho, ó. 1/6 mais 3/8. Vamos lá. Faço assim primeiro. 6 vezes 8. 48. Agora cruzado, ó. 8 vezes 1, 8. 6 vezes 3, 18. Né? Para somar, a gente soma, ó. 8 mais 18 dá 26. Gente,
Vamos simplificar isso aqui que dá, ó, por 2. Isso dá quanto? 13 sobre 24. Então, essa soma aqui dá 13 sobre 24. Só que eu tenho que pegar esse resultado e somar mais 7 décimos. Tio, eu podia tirar o MMC entre 6, 8 e 10 e fazer o método normal? Pode, gente. Se você faz desse jeito e tá dando certo, não vamos mexer no time que tá dando certo. Aqui eu tô mostrando outra maneira. Então, somei aqui 1/6 mais 3 oitavos. Deu 26 sobre 48. Se quisesse, deixava assim. Simplifiquei por 2, dá 13 sobre 24. Vamos somar. Isso vai ficar, ó. Os denominadores são diferentes. Faz esse, fez esse. 24 vezes 10. 240. Cruzado, ó. 13 vezes 10, 130. Cruzado, ó. 24 aí vezes 7. Dá 168. Não é para somar? Some. 130 com 168. Isso vai dar quanto, gente? 298. Gente, isso é a fração A sobre B, olha. Só que eu tenho que simplificar ao máximo. Dá para dividir isso aqui, ó, por 2. 298 aí dividido por 2, ó, metade de 200 dá 100. De 90, 45 e de 8, 4. 100 mais 45 mais 4 dá 149. E embaixo, 240 dividido por 2 dá quanto? 120. Gente, aqui não dá para simplificar mais, ó. Então, essa soma é exatamente A sobre B. Ou seja, o A é 149 e o B é 120. Ele quer A mais B, ó. 149 mais 120, isso vai dar quanto? 269. Tá vendo, galera? Letra E. Gente, é o que eu tô falando. Não tem erro. Não tem erro. Pessoal, se aqui tivesse um sinal de menos, fazia a primeira soma e o resultado depois faria a subtração. Não tem erro. Aqui só tinha uma coisinha a mais, ó. Você tinha que simplificar essa fração ao máximo. Quando ele diz que o cara de cima e o de baixo são primos entre si. Gente, primos entre si não quer dizer primos. Tranquilo? Pense assim por enquanto. Joia? Vamos lá? Eita, galera! De olho agora, de olho. Oi, oi. Adote um valor e faça um concurseiro sorrir. Tem questões como as que a gente resolveu anteriormente, que vale a pena você adotar um valor. É um outro método que você pode utilizar. Olha o que vai aparecer. Olha os efeitos especiais. Olha. Olha ele dando risada, olha. Olha. Adote um valor e faça um concurseiro sorrir. Olha, olha ele sorrindo, gente. Olha, sorrindo da banca FGV, olha. FGVzinha. Ó, vamos lá. Gente, a questão 11, uma questãozinha do Corpo de Bombeiros do Amazonas, ó, 3/4/2022. Veja, em um grupo de pessoas, o número de homens é igual ao número de mulheres. Seleciona-se 2/5 dos homens, 2/5 dos homens e 3/4 das mulheres para formar um novo grupo. Nesse novo grupo, em relação ao total de pessoas, as mulheres representam quanto? Gente, perceba que ele não deu valores. Adote. Tio, eu vou adotar quem? Sempre olhe para o denominador da fração, olha. Sempre você tem que adotar um valor, tá?
que seria aí o quê? Ele disse primeiro que em um grupo de pessoas, o número de homens é igual ao número de mulheres. E aí ele pegou 2/5 dos homens e 2/5 das mulheres. E ele disse que essa quantidade era igual. Você tem que adotar sempre um valor que divida por 5 e por 4, que é o denominador. Sabe como é que você pode encontrar esse valor? É só multiplicar os caras de baixo, ó. 5 vezes 4. Então eu podia pegar 20, eu podia pegar 40, de 20 e 20, ó, 60. Só que se prenda ao menor, vou pegar 20. Então eu vou dizer que o número de homens e de mulheres, ó, são 20. Adota um valor. Tio, eu queria adotar aí nessa questão, eu não gosto do 20. O 20 não é um número legal na minha vida, tá? O 20 é um número que mexe comigo. Ah, tio, eu queria adotar 15. Gente, não vale a pena, porque 15 não divide aí por 4. Pega um valor que divide os denominadores. Como é que eu faço para achar? Multiplico os denominadores, ó, 5 vezes 4, 20. Então eu estou dizendo que o número de homens e de mulheres são 20. Então vamos lá. Ele disse na questão que o quê? 2/5 dos homens, não é isso? É igual ao que? São os novos homens do grupo, né? Lembra que eu estou adotando que eu tenho 20. Beleza? Então vamos lá. Ó, vai ficar 2/5 do, ó. Quem é o total aqui de homens? Nós adotamos que é 20. Então vai ficar, ó, esse vezes esse, 2 vezes 20, 40, dividido pelo 5 embaixo, né? Dá quanto? 8. Tá? 8. E aqui, 3/5 de quem? Das mulheres. Gente, mulheres, a gente adotou que tinha quantos? 20. 3/5 de 20. 3 vezes 20. Não é 3/5, né, gente? É 3/4, né? 3/4. 3/4 de 20, ó. 3 vezes 20, 60. Dividido por 4. 15. Então, ele disse, ó. Nesse novo grupo, em relação ao total de quê? De pessoas, ao total de pessoas, as mulheres representam... Gente, ele diz, ó. Nesse novo grupo, em relação ao total de pessoas... ao total de pessoas, que são o quê? 8 homens e quem? E 15 mulheres. Porque ele disse, ó, selecionou 2/5 dos homens e 3/4 para formar um novo grupo. Então, esse grupo tem 23 pessoas, 8 mais 15. Só que ele quer saber o total aí da fração que representa as mulheres. Mulheres são quantas que eu tenho? 15. 15 de 23. Letra correta. Letra o quê? D. Gente, só fiz adotar que o número de homens e o número de mulheres é igual a 20. É só multiplicar os denominadores. Só que ele disse que eu selecionei 2/5 dos homens. E o número de homens e de mulheres é 20. Então, 2/5 de 20 deu 8. 3/4 de 20 deu 15. Então, você tem 8 homens e 15 mulheres. Então, nesse novo grupo, você tem 23. Lembre que fração é a parte dividida pelo todo. Quem é a parte? O total de mulheres. Quantas mulheres tem ao todo? 15. Dentro de um total de quantos? 8 homens com 15 mulheres, 23. 15 e 23, letra D. Olha, tá aí, ó. Adota um valor e faça um concurseiro sorrir. Não vá pegar isso e igualar, cair no sistema, cair numa equação, é besteira, gente. Vamos ver aqui. A 12. Ó, Polícia Civil do Rio Grande do Norte 2021. Em um grupo de esportista, 1/3 só gostam de vôlei. Ó, 1/3
só gosta de vôlei. E dos demais, 2/5 gostam de vôlei e também de basquete. Então, ó, vôlei e basquete, 2/5 dos demais. E aí ele diz, todos os esportistas desse grupo gostam de pelo menos um desses esportes. Ou seja, não tem ninguém que deixa de gostar, né? Ou vai estar gostando de vôlei, ou de basquete, ou dos dois. E aí ele diz, em relação ao total de membros, a fração daqueles que só gostam de basquete... Vamos lá. Gente, eu vou adotar um valor. Como o denominador aqui é 3 e o denominador aqui é 5, ó, multiplique os denominadores. 3 vezes 5. Vamos dizer que a gente tem um total de 5, ou de 15. 3 vezes 5. E aí vai ficar o quê? Ó, vamos lá. Só vôlei é 1/3. 1/3 de 15. 1/3 é dividir por 3, né? 15 vezes 1 dá 15, né? Dividido por 3 dá 5. Ó. 5 é só vôlei. Só que ele disse que o quê? 2/5 dos demais. Gente, o que são os demais? Ó, nós tínhamos 15, que a gente adotou. Vai retirar os 5, que é só vôlei. Ó. Vão sobrar quantos? 10. 2/5 dos demais, gente, das é multiplicação, ó. 2/5 dos demais. Quem são os demais aqui? 10. Gosta de vôlei e basquete. Vamos lá, 2/5. 2 vezes 10 dá 20. Dividido por 5, aqui, ó, dá 4. 4 é vôlei e basquete. Só que ele quer só basquete. Gente, essas questões que dá o que tá em 1, o que tá em 2, é um probleminha envolvendo conjuntos, ó. A gente vai ver várias dicas de conjuntos nas questões, ó. Vôlei, basquete. Vamos lá. Ó. Vôlei e basquete são 4. Então, 4 aqui, ó. Vôlei e basquete são 4. Só vôlei, somente vôlei, é isso aqui, ó. São 5. Professor, e esse resto aqui, ó? Ao todo não são o quê? 15? Já tem aqui 9, né? Para 15 tá faltando quantos? 6. Esse 6 aqui é só basquete. É só basquete. E aí ele quer saber, isso representa quanto da fração? Ó, fração é a parte pelo todo, ó. São 6 dentro de um total de 15. Se eu simplificar isso aqui, ó, gente, ó, por 3, isso vai dar quanto? 2/5. 2/5, Lady B. Gente, essas questões que fala tá em 1, tá nos 2, conjuntos. Professor, existem outras maneiras. Podia fazer desenhando o retângulozinho. Galera, mas veja, ó. Tem questões de frações que se você adota um valor conveniente, acabou. E quem seria esse valor, galera? Sempre a multiplicação dos denominadores. Então tá aí, gente, olha, todo tipo de questão possível sobre frações. O que é que a gente vai ver agora, tio? Opa, uma outra de fração. Ó, para adotar. Olha uma outra. A 13, ó, Cefaz Espírito Santo. Veja. A figura a seguir mostra uma rede de canos de água em um plano vertical. Qualquer quantidade de água colocada na abertura X desce e divide-se em partes iguais em cada um dos pontos de divisão. Ó, por exemplo, ó, aqui tem um ponto de divisão, ó, tá vendo que dividiu aqui, ó, em duas partes iguais, ó. Aqui tem outro ponto de divisão, ó, dividiu aqui em duas partes iguais, beleza?
Então vamos lá. E aí ele diz: os pontos brancos no final de cada percurso são saídas. A fração da quantidade de água que é colocada em X e sai por quem? Por Y é... Vamos lá. Gente, o cara poderia pegar aqui, ó. Ah, aqui eu tenho X. Então aqui sai X sobre 2 para aqui, X sobre 2 para aqui. Minha amiga, meu amigo dono de casa, adotar peste de letra é sem futuro. Vocês são espertos. Eu quero deixar vocês com olho de Tandera, visão além do alcance. Eu quero que vocês se transformem em pokémons da matemática, ó, sempre em constante evolução. Olhe para as alternativas, ó, e adote um valor que já está lá embaixo. Fica mais fácil, ó. Vamos dizer aqui que eu tenha 24. Professor, eu poderia adotar o 12? Poderia. Só que aí pode ser que no final você tenha que fazer uma alteração na fração, ou simplificar em cima e embaixo por um mesmo número, ou multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número. Porque, gente, quando eu pego uma fração, divido em cima e embaixo por um mesmo número, eu estou gerando uma fração equivalente. E se eu multiplicar em cima e embaixo por um mesmo número, eu estou tendo uma fração equivalente. Então, ó, eu vi aí que o 24 está aparecendo muito. Vamos dizer que aqui era 24. Vamos lá, ó. Como aqui tem um ponto de divisão, aqui 12 para aqui, 12 para aqui. Esse 12 aqui, ó, tem um ponto aqui de divisão, e aí vai dividir em duas partes, ó. 6 para aqui e 6 para aqui. Tá vendo aqui, ó, que eu tenho um ponto de divisão, ó, o 6, eu tô dividindo aqui em 3, então é 2 aqui, 2 aqui e 2 aqui. Beleza? Já o 6 aqui, ó, 3 aqui, 3 aqui. Beleza. O que me interessa é que vai chegar em Y. E aí, galera, ó, aqui, se eu tenho 12, ó, e aqui eu tenho 3, ó, vai ficar exatamente o que, galera? Aqui, ó. Ó, 4 aqui, 4 aqui, 4 aqui. Né? O 12 aí foi dividido em quem? Em 3. Só que me interessa, gente, que vai chegar em Y aqui, ó. Esse 4 aqui vai dividir em duas, ó. Então, quem aqui, ó? 2 aqui, 2 aqui. Só me interessa o que vai chegar em Y, ó. Vai me interessar aqui, ó. Quem, gente? Ó. Esse aqui, que vai chegar em Y, ó. Esse aqui. O outro que vai me interessar, esse aqui. E o outro que vai me interessar, esse aqui, né? Que vai chegar em Y. Então, ó. Quantas partes me interessam? 2 mais 3 mais 2. 2 mais 3 dá 5. 5 mais 2 dá 7. 7 de um total de quantos? De 24, ó. Molinho, molinho demais. Facinho, facinho demais. Como diz um grande amigo meu. Então, ó. 7 em 24. Tá aí. Acabou, gente. 7 em 24. Tá vendo, gente, como é importante você adotar um valor, fazer uma criança sorrir, um concurseiro sorrir? Joia, minhas criancinhas? Tá aí, galera. Se liga agora, viu? É esse tipo de questão, gente, que eu chamo do princípio da marcha ré. Ó, aquele passe de Michael Jackson. Andando assim, ó. Voltando, ó. Que nem caranguejo. Princípio da marcha ré. Gente, essas questões caem numa equação do primeiro grau. Para você não ficar resolvendo a equação do primeiro grau, você vai aplicar o meu método, o princípio da marcha ré. Primeiro, ó, quando é que eu vou aplicar esse princípio? A questão, ela não fornece o valor inicial. Vai ser solicitado lá uma série de operações matemáticas, vai mandar somar, subtrair, multiplicar. E a questão, por fim, dá o valor inicial.
o valor final. Ou seja, vai dar o valor final e vai pedir o valor inicial. Então, toda questão, ó, que ela não vai dar o valor inicial, vai dar apenas o valor final, pedindo o que eu tenho no início, você vai aplicar o princípio da marcha a ré. Olha aí, ó, de olho na tela, ó. Olha o Jackson voltando, ó. Olha o Jacksonzinho, ó. Olha o Jackson. De olho na tela, ó. Princípio da marcha ré. Você vai ver que são questões que você cai numa equação do primeiro grau e não precisa. Porque você vai identificar que ele lhe dá o valor final e vai pedir o valor o quê? Inicial. Então vamos lá para ver esse tipo de questão. Olha o que ele disse. Aí, vamos lá. Beatriz pediu a Lucas para escolher um número inteiro sem dizer qual é. Em seguida, ela pediu que fizesse sucessivamente algumas operações aritméticas, começando com o número escolhido. Ó. Aí você escolhe lá um número, suponha x. E aí ele diz, ó, some 6. Aí você vai pegar o número e soma 6, ó, x mais 6. Multiplique o resultado por 2. Aí você multiplica esse resultado aí, ó, por 2. Subtraia, ó, subtraia 14 do que você encontrou. Aí você vai subtrair 14. Aí depois, multiplique isso tudo por 3. E no final, some 8. O resultado final encontrado foi 140. Em que ele pensou? Gente, eu já comecei, ó, a montar a equação. Já deu preguiça, velho. Já deu preguiça. Você vai ver o que ele está fazendo, ó. Primeiro ele fez o quê? Ó, somou 6. Depois, multiplicou por 2. Depois, subtraiu 14. Depois, multiplicou por 3. Depois, somou 8 e deu quanto? 140. Gente, se você quiser saber o número que ele pensou no início, ó, eu vou pegar isso aqui e vou voltar fazendo as operações inversas. Quem está somando, volta subtraindo. Quem está multiplicando, volta dividindo. Quem estiver dividindo, volta multiplicando. Quem estiver somando, volta subtraindo. Então vamos lá, ó. Veja, vou fazer bem devagar, ó. Eu estou em 140. Se aqui é soma, eu vou voltar subtraindo. 140 menos 8 dá 132. Beleza. Vamos lá. Eu estou em 132, ó. Como aqui é vezes 3, eu vou voltar dividindo por 3, ó. 132 dividido por 3, que dá 4 vezes 3, 12, dá 1, 12, ó. Dá quanto? 44. 44, ó. Eu tô em 44. Aqui, né, menos 14, vai voltar como? Mais 14. 44 mais 14, isso vai dar quanto? 58. Ó, eu tô em 58. Só que ele disse o quê? Aqui. Aqui, ó, multiplicou por 2. Vou voltar dividindo por 2. 58 dividido por 2 dá quanto? 29. Eu tô em 29. Como aqui tá mais 6, eu vou voltar menos 6. 29 menos 6 dá quanto? 23. Gente, esse é o número pensado. 23. Aí ele bota, letra A, tá entre 10 e 20? Não. B é múltiplo de 3, ou seja, é divisível por 3. Se eu pegar 23 e dividir por 3, o resto dá 0? Não. É múltiplo de 7? Não, gente. Se você dividir isso aí por 7, vai dar uma divisão exata. 23 dividido por 7? Não. É primo? Gente, o que é número primo? É um número que divide positivamente por 1 e por ele.
23 só tem dois divisores positivos, e ele mesmo. Então, de fato, ele é primo. Gente, o que foi que eu fiz aí? Saí fazendo operações inversas, somando, voltei subtraindo, multiplicando, dividindo, subtraindo, somando, somando, subtraindo. É só voltar dando os passos lá de Michael Jackson. Tranquilo, galera? Beleza pura? Vamos pegar outra da FGV? Olha a questão 15, o que ele diz. Certa calculadora possui, além das teclas normais, a tecla A e B. A tecla A, quando pressionada, soma 3. Tá? Então, ó, a tecla A, quando pressionada, soma 3 unidades ao número que está no visor. Você tem um número que está lá no visor, o número X. E aí, quando eu aperto a tecla A, eu somo 3 unidades ao número que está no visor. E a tecla B, quando pressionada, multiplica por 2. E aí ele diz, um número N está no visor, ele chamou de N. Beleza. Então, ó, ele disse que o número N está no visor. Tá? Tá lá, o número N está no visor. E são pressionadas isso aqui, ó, as teclas A, B, A, B, A. Então ele saiu apertando, ó, A, B, A, B, A. E aí, quando pressionadas, após esses movimentos, ele mostrou o número 169. E aí ele diz, ó, quem é a soma desses caras? Então, gente, se aplicou A primeiro, somou 3, pegou esse número, somou 3, ficou N mais 3, aí você vai cair numa equação. Não, gente, porque ele deu o valor final e pede o valor inicial, o N. Só que ele quer a soma dos algarismos. Então, ó, somou 3 primeiro, depois multiplicou 2, depois somou 3, depois multiplicou 2, não é isso? Depois somou 3. Beleza pura? E aí gerou 169. Você vai voltar fazendo o inverso, ó. Veja, eu tô em 169. Somou 3, você vai voltar subtraindo 3. 169 menos 3, 166. Agora, ó, multiplica aí por 2. Eu tô em 166, vou voltar dividindo. 166 dividido por 2 dá quanto? Dá 83. Eu tô em 83. Soma 3, eu vou voltar menos 3. 83 menos 3 dá quanto? 80. Eu tô em 80. Eu tô em 80. Ó, vezes 2 eu vou voltar como? Dividido por 2. Isso vai dar quanto? 40. Eu tô aqui em 40, ó. Mais 3 eu vou voltar como? Menos 3. 40 menos 3 vai dar quanto? 37. Acabou, gente, olha. Esse é o número. Tá vendo, gente, que é só voltar de trás para frente. Ele dá o valor obtido final e pede o que estava no início. Gente, só que ele quer a soma dos algarismos, olha. O algarismo da unidade é 7 e da dezena é 3. Ele quer a soma dos algarismos, olha. 3 mais 7, 10. 10 aí. Letra o quê? Letra C. Gente, tá vendo que tranquilo? Se você tiver calma, faz todas as questões e não precisa de equação. Gente, muito obrigado, tá? Vou deixar aqui as redes sociais para vocês seguirem. Ó, o nosso Instagram, Exatas para Gabaritar, tá?
o nosso grupo do Telegram, o nosso canal do YouTube. Gente, segue lá o nosso canal do Instagram, porque a gente tem dicas diárias, tem questão nossa de cada dia, tem rapidinha, tem frases motivacionais, tem muita coisa boa, tá? E a gente, para finalizar isso aqui, ó, deixar uma frase motivacional aqui do tio Sormani. Veja, a parte mais difícil de vencer na vida é ter coragem. Você se prometeu ontem que faria o regime e hoje acordou comendo tudo. Se prometeu ontem voltar aos estudos e sequer levantou da cama, entretido no celular. Você se prometeu que ontem procuraria um emprego e hoje já está se perguntando para quê? O primeiro passo eu sei, é o mais difícil, porém é obrigatório e necessário. Conquistar dá trabalho e sair da zona de conforto também, mas é preciso. Você tem que ser acostumado com uma vida medíocre só porque tem preguiça de recomeçar os planos. Olhe para si no espelho hoje, faça uma reflexão sobre a sua vida. É isso mesmo que você quer? Foi assim que você se planejou? Gente, eu tenho certeza que vocês querem mudar de vida. Eu tenho certeza que vocês vão fazer a sua parte. E se você fizer a sua parte, Deus está com você. Sabe por quê? Porque Deus não abandona aquele que faz por onde. Colheu feijão, olha, foi porque plantou feijão. Vou colher morango, foi porque eu plantei morango. Então, faça a sua parte e pode ter certeza que juntos, com Exatas para Gabaritar e com Deus, já deu tudo certo. Galera, um beijão, dá um like aí, vai nas nossas redes sociais, diz o que tá achando. Valeu!